Bom dia a todos e todas. Se você não me conhece, talvez você não saiba de algo que aconteceu na minha vida. Era um sábado, eu tinha mais ou menos 36 anos de idade, e eu acordei naquele dia com ambos os meus braços dormentes. E, dado a minha juventude, a minha jovialidade, eu talvez não pudesse imaginar o que é que aquele sintoma estaria me dizendo. Eu ia fazer uma cerimônia de casamento, porque nós pastores não fazemos casamento, a gente faz só a cerimônia de casamento. Quem faz o casamento são as pessoas no dia a dia. E eu entrei no meu carro, naquele dia a Márcia não foi comigo, e fazendo curto uma longa história, eu fui sentindo essa dormência crescendo, meu coração disparado, uma certa dor e angústia no peito, um travamento no queixo, e eu literalmente ia desmaiar no volante. Só deu tempo de eu entrar num posto, pegar o celular, ligar para uma pessoa próxima, e fazendo curto uma longa história, eu tive um infarto, que só viria a ser diagnosticado às 6 da tarde, alguma coisa, isso era o que? 8 da manhã. No processo de diagnóstico, os médicos me perguntavam, as pessoas que faziam o primeiro contato comigo, me perguntavam as perguntas clássicas. Se eu era fumante. Deixa eu dizer uma coisa sobre isso. Na minha época, os caras mais charmosos, os caras mais pegadores, era o pessoal que fumava. Lembra disso? Época de Marlboro. Eu não consegui ser nem uma coisa nem outra, nem fumante, nem charmoso. E, cara, assim, era algo do outro mundo. Veja como a consciência da gente se expande. Me perguntava, você bebe? Eu digo, tá, eu tomo um chopp, vai lá, um segundo, talvez um terceiro, quando o meu Fluminense ganha o Campeonato Brasileiro, veja que nível de abstinência eu estou submetido aí há muito tempo. Droga, eu peguei na camisa do Flamengo uma vez, mas joguei fora rapidamente. Herdei uma tendência a desenvolver doenças coronárias. Meu pai meio que confundiu o conceito de herança, porque herança é deixar para mim um apartamento na Lagoa. Isso é herança, não é verdade? Isso aí é outra coisa. Pois bem, se você me perguntar qual é a minha vida depois disso, a vida absolutamente normal, me tornei um atleta, ganho de uma determinada pessoa no tênis toda semana, não vou falar o nome dela, porque ela está aqui presente para não constrangê-la, mas sou absolutamente normal. Mas ficou uma sequela, ficou uma marca, e eu vou ter que lidar com essa marca a vida toda, eu já estou sendo consciente. A memória. A minha cabeça, ao longo desses 20 anos, tem mandado sinais de que eu estou tendo um infarto de novo. Portanto, a coisa chega ao nível tal de eu fazer a minha academia e mexer em toda essa musculatura, e logo depois é mais do que óbvio que alguma dor muscular eu vou sentir. Qualquer, ou não na maioria, parte das vezes que eu sinto alguma dor muscular, a minha cabeça de imediato manda a seguinte mensagem para mim: você está tendo um infarto de novo. Segue-se a esse pensamento uma dose forte de adrenalina que faz o seguinte: minha pressão aumenta, meu coração dispara, uma série de coisas, e eu tenho que sentar, parar, conversar comigo e tal. Pois bem, terça-feira desta semana, eu vou para a sala de aula, na cidade de São Paulo. Eu sou muito rigoroso com o horário, pequena digressão. É impressionante como a cidade de maior trânsito no país é a cidade mais pontual deste país. Sou rigoroso com o horário. A aula começa às 7, 6h30 eu estou lá. Quando dá 7 horas. Pois essa semana, terça-feira, na hora de começar a aula, às 7 horas, 10 para as 7, 5 para as 7, estou eu sentado, tal, olhando, tal, uma pontada me veio aqui, depois veio uma outra pontada, depois veio uma outra pontada. Se com uma a minha cabeça já manda essa mensagem, imagina com 3. Eu respirei, comecei a conversar comigo, cara, você já está acostumado com isso, você já sabe, checa os sintomas, processo de conversa, olha aqui, está vendo seu queixo, não está acontecendo nada, seus braços não estão acontecendo nada, beleza. Cheguei, nada foi capaz de tirar isso da minha cabeça, então eu cheguei 7 horas da noite e falei assim, gente, eu vou precisar de 5 minutos para começar a aula. As pessoas meio que estranharam, porque já estão meio acostumadas ali comigo, apesar da pouca convivência. Quando foi 19h05, eu levantei e falei, pois bem, boa noite a todos, que bom a gente está aqui, vamos fazer isso, blá, 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 blá. Aí parei, e a minha cabeça, você vai ter um infarto,
Você vai cair aqui na frente de todo mundo. O ar vai te faltar e tal. E eu aqui. E não deixando, não podendo a peteca cair, não podia deixar a peteca cair. E tal, e tal. Aí chegou um momento, e aí o ar me faltou, um olhou para mim e falou, o senhor está bem? Aí eu falei, estou, porque tem 2 médicos aqui na sala. Aí começou a brincadeira, eu falei assim, mas qual é a tua especialidade? Eu falei, pô, você é pediatra, cara, não vai dar porque eu estou sentindo. Brincadeira, os 2 médicos chegam. Eu falei, gente, eu acho que eu estou passando mal. Pô, aí acabou a aula, né? Sentei, os 2 médicos vieram, mediram pressão, eu respiro, eu faço. E aí eu olhei para eles e falei assim, cara, deixa eu falar uma parada, isso que está acontecendo aqui é a minha cabeça. Desse jeito, eu falei, desse jeito, isso aqui é a minha cabeça, eu já sei que é a minha cabeça, eu já sei o que está passando comigo. Contei o histórico, os caras falaram, professor, é o seguinte, cara, por via das dúvidas, checa. Nesse exato, eu não tive nem tempo de dizer assim, não, cara, vamos continuar. Entra um bombeiro do prédio, tira a minha pressão. 7 minutos depois, tinha uma ambulância na porta. Eu saio de ambulância. Aliás, eu saí de cadeira de roda. Eu saí de cadeira de roda da sala, e passando pelo corredor, as outras turmas atrás, cara, e eu dizendo assim, cara, eu não acredito que a minha cabeça está fazendo isso comigo, cara, eu não acredito. Eu entrei na ambulância absolutamente tranquilo, e assim, beleza, tranquilo, cara. Aí eu falei, eu já fui imaginando, pô, na hora que eu chegar no hospital, na hora que eu contar essa história toda, o cara vai querer medir curva enzimática, eu já sei o procedimento, vai medir. Eu falei lá, eu falei, cara, eu não quero isso, é porque eu vou ficar 4 horas lá dentro, daqui que esses caras me atendam, tal. Pois bem, os médicos da sala de aula falaram para o enfermeiro da ambulância, leva ele para isso aqui, a gente checou qual é o hospital que o meu plano atende. Então, Davi, que boa oração hoje por gente que não tem isso, hein, cara? Qual hospital? Aí o cara chegou, o enfermeiro falou assim, tá bem, beleza, vou levar ele. No meio do caminho, eu disse, não, eu tenho que levar você por questão de protocolo para o hospital mais próximo. Falei, tá. Quando eu chego no hospital mais próximo, os caras não me atendem no plano. Eu falei assim, mas, brother, tem alguma coisa errada no protocolo, né? Beleza, saio dali, pego um táxi, cheguei. Tá, tudo isso longe da Márcia, o que aumenta terrivelmente o fato de que ela que me dá a estrutura, que me dá a segurança, me dá a estabilidade, tudo. Pois bem, cheguei, na hora que cheguei, já está absolutamente tranquilo, cheguei, o cara foi atendido pelo cardiologista, eu falei, amigo, essa visita é protocolar. Essa visita é meramente protocolar, aconteceu isso acontece ao longo do tempo, Mas eu quero te dizer, o cara falou, bicho, vamos fazer o seguinte, vamos tirar um eletro, bater um raio-x, tranquilo, eletro, raio-x, o cara me chamou, estamos aí por volta de 9h30, 10 da noite, e aí ele falou, cara, eu só estou preocupado com uma coisa que você disse, assim, esses picos de ansiedade, tal, que você está falando. Eu falei assim, mas doutor, é só com relação a esse fato, nas outras coisas da minha vida, tudo tranquilo. Ele falou, cara, é o seguinte, vou te dar prescrever um ansiolítico aqui, alguma coisa e tal. Eu nem olhei, porque, de fato... E aí, ele falou assim, como é que você está se sentindo? Eu disse uma frase para ele. Eu falei, cara, eu estou me sentindo bem, mas hoje eu sofri uma derrota para a minha mente. Isso foi uma derrota mental, falava para ele. Aí saí dali pensando, mastigando e tal. Eu acho que não foi uma derrota mental. Foi uma derrota para a minha memória. Eu estou contando tudo isso para vocês, para dizer para vocês que as nossas memórias, elas têm um poder enorme sobre a vida da gente. E o título do episódio de hoje é recordar. E a palavra, ela remonta, ela se liga. Recordar no latim, a palavra cordare no latim, de onde dá o núcleo dessa nossa palavra em português, recordar, essa palavra remonta ao coração. Tudo aquilo que desce ao coração, tudo aquilo que é experiência significativa na nossa vida, determina a nossa existência. Querem ver uma coisa? Tem alguém aqui que lembra o que é que comeu nesta última segunda-feira? Qual foi o prato do teu almoço? Levanta a mão. Temos dois heróis ali. Só 2 pessoas. Então, agora eu vou arriscar. Vocês lembram o que comeram 15 dias atrás? Sabe por quê? Porque estas coisas que a gente vive no cotidiano e que não descem para o coração, portanto, não habitam a nossa alma,
Estas coisas, elas simplesmente vão para a memória temporária. E sabe para que serve a memória temporária? Para a gente lembrar e jogar fora. Por isso que se eu tivesse poder, eu mudaria completamente a escola, eu mudaria completamente a maneira como a gente faz as coisas na igreja em termos de conversa, muitas vezes, de diálogo muitas vezes. Sabe por quê? Porque muita coisa na nossa vida vem para a memória temporária e vai embora. Sabe o que a gente lembra? Sabe o que marca? Aquilo que desce para o coração. E essa memória que desce para o coração, ela nos habita. Acontece que as memórias que descem para o coração podem ser de duas ordens. As memórias que te trazem vida, as memórias que te estabilizam, as memórias que te dão segurança, e as memórias que te desestabilizam, as memórias que te destroem, as memórias que efetivamente perdem e te tiram do centro. Você sabe uma coisa? Você sabe que eu e você temos uma dificuldade muito grande, e isso é natural, é neurológico. A gente não consegue lembrar de discursos. Eu tenho certeza que a maioria de nós, e eu me incluo, se não todos nós, na sexta-feira não nos lembraremos de quase tudo ou daquilo que eu estou dizendo. Agora, a gente se lembra de histórias, porque histórias são forças muito capazes de fazer eclodir na gente memórias. Discursos a gente lembra pouco, histórias a gente lembra com mais facilidade. Por isso, e eu tenho certeza no que vou lhes dizer, por isso que eu acho que as coisas mais significativas durante 4, 5, 6 domingos, a gente vem colocando a lupa sobre uma história que Jesus contou. E a história é de um pai que tinha 2 filhos. Um filho mais novo sai de casa, vai curtir a vida, porque entrou numa determinada crise de tédio com a casa paterna, volta, é recebido pelo pai. E um filho, como a gente viu no domingo passado, que ficou em casa, que deu a sustentação e que simplesmente não conseguiu se afinar com aquilo que eu chamei de sensibilidade seletiva do pai. Gente, por favor, preste atenção no que eu vou dizer um negócio para vocês. Uma história, ela tem muitas vozes, e isso é a beleza da história. Porque uma história, ela está aberta à interpretação da gente. É por isso que a história se difere do dogma, é por isso que a história se difere de uma interpretação rígida. Numa interpretação, num discurso, diz assim, ó, isso aqui só pode ser interpretado deste jeito. O dogma diz, isso aqui é assim. É por isso que as mentalidades mais fundamentalistas não conseguem lidar com histórias abertas. A história está aberta. Claro que quando Jesus contou, Jesus tinha um objetivo principal, e a história serviu àquele objetivo. Mas ele não é o único. Quando eu conto uma história, eu perco o poder sobre ela, eu dou a você a possibilidade de interpretá-la, de entrar nela, e é isso que é a beleza da história. Eu tenho certeza, e isso é a coisa mais óbvia, que Jesus contou esta história para mostrar uma coisa. E ainda antes de subir aqui, eu relia o versículo 1 do capítulo 15 de Lucas, onde essa história está localizada. E o versículo 1 diz assim, e Jesus, tendo um grupo de pessoas de reputação duvidosa, ouvindo a Jesus, e os líderes religiosos, com muita raiva, porque tinha uma porção de gente de reputação duvidosa ouvindo a Jesus, acusa Jesus dizendo assim, esse cara chamado Jesus, ele senta com pecadores, recebe pecadores e é amigo deles. Deixa eu dizer um negócio para você. Se o auditório primário de Jesus era um grupo de reputação duvidosa, eu não estaria lá, porque eu não tenho reputação duvidosa. Sou um cara certinho. Eu não tenho reputação duvidosa. Que pessoas eram aquelas que estavam ouvindo a Jesus? Que gente era aquela de reputação duvidosa? Deixa eu te dizer. As pessoas de reputação duvidosa, via de regra, são de 2 tipos. Aquelas que merecem a reputação duvidosa, porque fizeram por onde, merecem ter uma reputação duvidosa, porque os seus atos construíram essa reputação duvidosa. E tem um outro tipo de pessoas que compõem esse grupo que a gente possa chamar de reputação duvidosa. Sabe quem?
pessoas a quem um grupo não aceita. Você pode ter um cabelo verde e um determinado grupo não aceitar cabelo verde e as pessoas olham para você e dizem assim, esse cara que usa cabelo verde, sei não. E você tem uma reputação duvidosa. Não porque você construa alguma coisa, mas simplesmente porque a visão de um grupo nos coloca à margem. O fato é que um grupo de pessoas de reputação duvidosa estava ouvindo a Jesus. E um grupo de líderes religiosos não estava gostando de quem estava ali. E Jesus, com o trato que Jesus dava à reputação duvidosa, e Jesus resolve contar essa história para dizer o seguinte, cara, Deus nos ama. O que tudo isso ama a todos nós, os líderes religiosos e quem tem a reputação duvidosa. E eu quero dizer um negócio para vocês, para que eu e você fiquemos com uma coisa. Se a memória que eu contei para vocês hoje, no meu exemplo, foi uma memória que me desestabilizou, eu queria te pedir uma coisa. Todos esses episódios estão lá, colocados no site da igreja. Se você for assisti-los, você vai ter uma quantidade absurda de informação. Mas eu quero só te dizer uma coisa, por favor, preste atenção no que eu vou te dizer, e esquece todo o resto, fica só com isso, Isso aqui é uma apropriação minha, tá? É minha, e eu assumo como tal. Eu acho que Jesus, além do seu objetivo primário, eu acho que Jesus contou essa história para que eu e você tivéssemos uma memória, e a gente não esquecesse disso. E a memória que ele queria que a gente cultivasse é a seguinte. Você pode se afastar, você pode ser o filho mais novo, você pode ser o filho mais velho, mas eu quero te dizer, você tem uma âncora na vida. Pode acontecer. Você vai para um lado, você vai para o outro, mas você tem uma âncora. Volta para essa âncora. E esta âncora é a minha casa. Mas, por favor, quando eu falo a minha casa, não pensa a igreja. Porque a casa paterna não é um lugar, pode ser uma experiência. Sabe o que pode ser a âncora da tua vida? Você pode ir, correr, mas tem uma pessoa que te ancora. Eis aí a casa paterna. Você pode ter uma determinada experiência que te traz para o centro, e você pode ir para um lado, para o outro, mas aquela experiência, ela te traz para o centro, ela te estabiliza. Eis aí a casa paterna. Âncora. Nós temos âncora. Aquilo que nos une nesta manhã é o fato de que todos nós temos âncora. Lembra disso. Volta para isso. Volta sempre, cultiva essa memória, porque se memórias desestabilizadoras me levaram, sem a menor necessidade, para uma emergência, memórias estabilizadoras podem nos levar cada vez mais para lugares de vida. Tem uma coisa nessa parábola que tem a ver com a âncora. O filho mais velho, mais novo, só voltou para casa porque ele sabia, ele intuía que aquele lugar era a sua âncora. Pais e mães que me escutam aqui nesta manhã, faça da sua casa um lugar onde os seus filhos podem fracassar. Faça da sua casa um lugar onde eles possam retornar. Um lugar onde o coração esteja acima de qualquer coisa. Por isso que todas as vezes que os nossos filhos confessavam alguma coisa, a gente nunca deu castigo a eles. Porque confissão deve ser seguida com celebração, porque confissão é sinal de arrependimento. Que me perdoem os meus irmãos da teologia católica. Quando eu confesso alguma coisa para o padre Davi, eu não posso ter como penitência uma oração. Pecou? 10 Pais Nossos. Então, virou uma pena? Ao contrário, se eu pequei, eu mereço a absolvição, eu mereço o acolhimento. E vou lidar com as consequências do meu pecado, que por si só, sem quaisquer outras penas que possam se sobrepor a elas, já são muito difíceis. A âncora da gente, ela tem tudo a ver com a nossa memória. Eu desejo, eu profetizo para mim e para você, que a gente tenha uma memória, a memória que ancore nossa vida, uma memória de que quer que a gente possa ir para lá, para cá, por onde for, a gente tem um lugar para retornar. Por favor, quando eu uso a palavra lugar,
Tira da tua cabeça um ambiente necessariamente geográfico. Volta para as coisas que te estabilizam. Lembra das coisas que te dão segurança. Retorna sempre para perto das pessoas que te fazem bem. Por favor, tem pessoas que te dão prazer, isso é diferente. Retorna para perto das pessoas que te fazem bem. Cultiva os hábitos, retorna para os hábitos que te trazem vida. E, quiçá, faz uma faxina na tua alma, jogando para um lado tudo que é memória que não vale a pena cultivar, e deixar apenas as memórias que nos levem sempre, 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 sempre para a vida. De mais a mais, quero te dizer uma coisa do fundo do meu coração. E aqui eu termino. Um dia eu já criei, mas eu sempre tive dúvidas com isso. Um dia eu já criei que Deus mandava pessoas para o inferno. Eu não acredito mais nisso. Eu não acredito mais nisso. Eu não consigo acreditar mais nisso. Eu não preciso do inferno para valorizar o meu céu. Eu não preciso pintar a minha vida de maneira tão desgraçada para merecer uma salvação tão graciosa. Não, eu não consigo acreditar mais nisso. E você sabe quem é que me ensinou isso? Essa parábola. Porque se tem alguma coisa que você e eu deveríamos cultivar, é o fato de que a casa do Pai é a nossa âncora. E nela eu posso voltar sempre, sempre e sempre. Que essa memória te leve para a vida todo dia e te ajude a produzir vida ao teu redor. Feche os teus olhos por um instante. Jesus querido, por favor, que as verdades, as coisas que trazem vida a nosso coração, deixem de ocupar a memória temporária para ocupar a memória que se estabelece e molda a nossa existência. Obrigado. Obrigado. Obrigado, porque eu posso dizer para todo mundo nessa manhã que todo mundo aqui, por causa do teu amor e da tua graça, todo mundo tem âncora. E muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por essa verdade. Obrigado por essa história. Obrigado pelas coisas que ela pode produzir na nossa vida. Obrigado, obrigado, obrigado. Será que você podia ficar em pé só um instante? Amém? Não vou pedir você para abraçar mais ninguém, porque o Davi já esgotou nossa cota hoje. Não é verdade? Mas eu queria que você levantasse a mão para a pessoa que está do seu lado e repetisse comigo, que a graça de Jesus, o amor de Deus e a presença do Espírito sejam as tuas memórias mais poderosas e que se sobreponham a todas as outras. Que seja assim. Amém, amém e amém.